Olá, eu sou a Lara de Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje é dia 13 de julho, é Dia Internacional da Conscientização ao TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito desse dia e de que ações a gente pode ir pensando nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Vamos juntos? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, né, que eu fiquei pensando o que eu poderia, né, em que eu poderia contribuir nesse dia e nesse momento, para a gente pensar sempre numa melhor qualidade de vida das crianças, dos adolescentes, das famílias. Então, eu queria falar um pouquinho de como é que a gente está vivendo agora nessa situação por conta da pandemia e do isolamento social. Né? Eu vou trazer algumas informações aqui que estão baseadas num artigo científico que foi publicado recentemente com orientações e estratégias pensando especificamente para as pessoas que têm o TDAH e que estão vivendo esse momento de isolamento social. Né? Então, o que acontece? O que a gente já sabe, o que a gente sabe por pesquisas, lógico, mas a gente tem ouvido relato, né, tanto dos pacientes quanto dos familiares, é que as crianças, principalmente, né, crianças e adolescentes muito também, tá, gente? As crianças e adolescentes que têm os sintomas relacionados à hiperatividade e à impulsividade, eles estão apresentando um maior sofrimento, justamente porque a gente está vivendo nesse momento de isolamento, em que a gente teve que rever nossas atividades, em que a gente está muito mais tempo dentro de casa, né? Quase que o tempo inteiro, enfim. Então, essas pessoas, né? Mas aqui a gente vai falar bastante da criança e do adolescente, eles estão num sofrimento maior ainda, né? Então, tem algumas orientações que precisam ser passadas para um número maior de pessoas, né, possíveis. Então, assim, a gente precisa observar, e alguns de vocês já vão perceber que por conta desse isolamento, por conta dessa proximidade aí, quase que 24 horas no mesmo local, com os familiares, essas crianças e adolescentes vêm apresentando maiores problemas de comportamento. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? E para aquelas que já estavam em acompanhamento, tanto medicamentoso ou com psicoterapia ou outras terapias, quais são as recomendações? Que essa criança consiga fazer esse atendimento, nem que seja à distância, né? Então, os teleatendimentos, que pode ser por telefone, pode ser via internet, a gente vai tentando aí nos adaptar. Para aquelas famílias, né, que são atendidas pelo SUS e que tem um programa de estratégia de saúde da família, ou que consegue ter um CAPS que acompanhe. Então, existe a possibilidade, tem acontecido em algumas regiões no país, eu sei que não são em todos os lugares, mas em algumas regiões, da equipe fazer visita domiciliar também. Então, essa também é uma possibilidade. Então, o que a gente tem pensado e estimulado para todas as famílias, as crianças, etc., é que para aquelas que já tinham, né, que já mantinham os acompanhamentos ou tinham algum tipo de acompanhamento, que elas permaneçam nesses acompanhamentos, mas pensando em estratégias diferentes. Então, de repente, uma visita pontual, os teleatendimentos, então por telefone mesmo, ou utilizando a internet, por videochamada, enfim. Que seria muito importante, né, que é muito importante que eles continuem acontecendo de outras maneiras, né? A gente pensa em novas estratégias para que eles continuem recebendo atendimento, né? Uma questão específica relacionada à medicação. Então, também existe uma orientação de que a criança que já estivesse usando a medicação, né, que já estivesse diagnosticada e que o profissional entenda que tem a necessidade da medicação, que ela também continue fazendo uso da medicação e que também, se esse profissional não consiga fazer uma consulta presencial, mas que faça um acompanhamento à distância. Também é muito importante que a gente continue e tente manter
minimamente esse acompanhamento também, se a criança já fazia, né? Mas, Lara, e aí? E a criança que ainda não fez, que não tem o diagnóstico, como é que fica? Bom, em alguns lugares, em alguns casos, a gente sabe que os atendimentos estão com restrições, mas estão acontecendo. Acredito que na maior parte, né, do país a situação esteja um pouco mais complicada. Então, o que também todos esses autores têm preconizado? Que os pais busquem orientação parental. É muito importante, desde sempre, né? É uma questão que eu falo aqui, que eu tenho tentado trazer nas redes sociais, é que os pais recebam um treinamento para conseguir lidar e trabalhar melhor, principalmente com as questões relacionadas aos problemas de comportamento da criança com TDAH. Por quê? Porque a gente sabe que a criança tem uma série de dificuldades que ela vai precisar muito do suporte dessa família, né, dos cuidadores, enfim. E se essa família ela recebe a orientação adequada, se ela tem um acompanhamento, se ela sabe como ir reagindo, como ir trabalhando determinados comportamentos, essa criança vai se desenvolvendo, a família vai tendo uma qualidade de vida muito melhor, né? E a criança vai se desenvolvendo. Então, é fundamental o acompanhamento e o treinamento parental. Isso em qualquer momento, mas agora, principalmente agora, nesse momento de pandemia em que a gente precisa ficar o máximo que puder em casa, enfim, evitar uma série de atividades pessoais aí, então é muito mais fácil até que os pais recebam todo esse treinamento e orientação utilizando a própria internet, o telefone, etc. Então, também tem uma orientação em relação ao treinamento parental. Então, o que é isso? Que vocês, pais, mães, recebam as orientações de como ir lidando com essas questões do dia a dia do filho de vocês, principalmente relacionado aos comportamentos inadequados e de difícil manejo, como é que vocês podem e devem lidar com isso e como é que vocês vão fazer para que seu filho se desenvolva, né? Então essa também é uma orientação bastante importante. Uma outra orientação importantíssima está relacionada à questão escolar. Então, para aquelas crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes que estão fazendo o ensino à distância, né, online, que hoje todos os adolescentes e crianças estão nessa situação, né, estão todos em casa e estão tendo esse acompanhamento aí à distância. Então, também é importante que os pais conversem com os professores, né? Por quê? Porque vocês precisam... Se os pais conseguem perceber se eles estão junto acompanhando, se vocês estão acompanhando, tudo bem, mas nem sempre o pai está ali acompanhando no momento em que o adolescente principalmente está fazendo a aula online, né? Se puder observar uma vez ou outra, é bom também. Mas por quê? Porque se a criança ou adolescente com TDAH ela já tem uma dificuldade enorme relacionada à atenção, quando eu mudo esse formato para o online e aí a criança ou adolescente ela tem que ter muito mais autonomia para ficar naquela aula e de fato estar prestando atenção e de fato estar presente, né? O professor tem que ficar muito atento, né? Porque assim, a gente tem uma sala de aula online que o professor precisa dar conta de um número importante de alunos e a gente sabe que o adolescente, né, e a criança com TDAH vai ter mais dificuldade ainda de se manter concentrado naquela atividade à distância, né? Então também é um ponto para a gente ficar bastante atento, né? Pai, mãe, se puderem conversar com os professores em algum momento para entender, olha, você tem percebido que se ele presta atenção, se ele está participando, se ele tem respondido, se o que você tem pedido de atividade ele está conseguindo te entregar ou não, porque você, a família, a escola, sempre isso dependente de pandemia, tem que trabalhar em conjunto. Então,
poder verificar se a professora está conseguindo observar, porque às vezes ela não conseguiu ainda observar isso, e o pai pode chamar a atenção, ou a professora já vai dizer, olha, eu tô percebendo, tá difícil, eu tento chamar mais a atenção dele, ou não, ele não tá entregando nada nos prazos, eu tenho percebido que ele tá com maior dificuldade, porque daí a família e a escola também podem se apoiar. Mas é importante que essa informação chegue para os professores também, né? Então você, pai e mãe, cuidador que tá me ouvindo, é legal que vocês também façam essa conversa com o professor na escola, porque a criança com TDAH, ela vai precisar, né, de alguns cuidados, principalmente quando a gente vai pensar na sala de aula. Então a criança ou adolescente precisa sentar próximo ao professor, as instruções têm que ser curtas, né? Tem uma série de instruções importantes que são fundamentais para o professor, que daí não... Assim, eu posso até conversar com vocês em um outro momento, que não é o momento agora, mas que os professores geralmente já sabem, né? Eles sabem que a criança com TDAH, ela precisa de um manejo diferenciado. Então, vocês podem perceber, vocês, pai e mãe, que estão aí com o filho de vocês, se tá conseguindo, se eles estão conseguindo entregar a lição, se não tá conseguindo fazer, se de fato está muito difícil, ele não consegue permanecer, ele liga a aula online lá, mas ele não tá prestando atenção em absolutamente nada, para pensar alguma estratégia junto à escola, né? Então, são essas orientações importantes que a gente precisa ficar atento, e se necessário precisar de mais orientações, entre em contato aqui comigo pelas redes sociais, etc. Mas eu acho que nesse momento, né, nesse dia importante, para a gente conscientizar as pessoas da importância do olhar, do diagnóstico precoce, da intervenção precoce para crianças e adolescentes que sofrem de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, é importante que a gente fale desse momento e como é que a gente pode pensar em algumas estratégias para que essa criança e esse adolescente consiga ter uma evolução ou não ter tanto prejuízo durante esse período que a gente está enfrentando, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem outras informações, fiquem à vontade, me escrevam por aqui nesse canal ou nas outras redes sociais e a gente vai conversando. Até logo!